Bom dia! Estamos aqui para mais uma entrevista do Fiz a Travessia com mulheres potentes que conseguiram fazer a virada, conseguiram atravessar e se reinventar para sair daquele trabalho sugador, escravizante, sem vida, que a gente se arrasta para entrar num lugar em que a gente se sente autorrealizada, fazendo a coisa certa na hora certa, plena, com vida, apesar de sentir que continua sendo uma montanha russa. Então, eu sofri muito quando eu fiz as minhas transições e não tinha referência de caminhos, de como as pessoas faziam para conseguir fazer essa transição de uma forma suave, de uma forma possível. E me doeu muito não saber com quem conversar, que referências eu poderia buscar. Eu só sabia que eu não sabia o mundo que existia. Tinha uma sensação que existia um mundo que eu não conhecia, mas eu não conseguia acessar ele. E as histórias, as pessoas nos trazem essas referências, essas possibilidades de conhecer outros mundos, outras realidades. Então, as entrevistas têm um papel de olhar para a biografia e compreender o desenrolar do trabalho na vida, né? Porque não é um resultado de um dia para o outro. É um desenrolar, é um desabrochar. Tudo é resultado e processo ao mesmo tempo. Por isso que eu acho tão lindo ver a biografia das pessoas. Como eu sou uma estudiosa de fases da vida e sou aconselhadora biográfica, eu vejo o quanto as fases da vida nos trazem aprendizados e ajudam a elucidar o que a gente precisa fazer na fase que a gente está e ter mais conscientização das fases da vida. Então, hoje eu vou entrevistar a Mari Peli, uma grande amiga que me acompanhou e eu acompanhei ela numa das transições, lá em 2012, 2013, e ela trabalhou em agências de publicidade, de comunicação, fazendo atendimento de marcas que ela não acreditava, até um momento que não deu mais para ela, porque ela começou a perceber que ela gostava de contar para o mundo sobre iniciativas que geravam uma realidade que ela queria viver, uma realidade bela nos olhos dela. E ela vai contar como ela fez essa transição, porque hoje ela continua trabalhando com comunicação, mas olhando para a escrita. Então, vamos entender a história dela. Mari, seja bem-vinda! Feliz de ter você aqui com a gente nessa descoberta de vida. Tudo bem? Olá! Tudo! Obrigada por Tentei, estar mon- aqui. Tentei montar um lugarzinho aqui para o celular ficar parado, mas ele não quer ficar, vou ter que ficar segurando. Bom, eu queria que você contasse um pouquinho do que te incomodava lá atrás. Quais eram essas dores que te faziam perceber que você não cabia mais naquele papel de atendimento na agência? Ah, legal. Bom dia, primeiro de tudo. Tô muito feliz de estar aqui conversando com você, que é uma pessoa que eu amo conversar e que de alguma forma essas conversas possam extrapolar, assim, né, para outras pessoas e para outras realidades e que espero que contar um pouquinho da nossa história possa ajudar, né, outras pessoas, que é isso que eu acredito também. Quando a gente conta sobre a nossa história, ela nunca é só sobre a gente, né? São processos que muitas pessoas passam e que quanto mais a gente falar e compartilhar nossa história, mais a gente pode se ajudar e se sentir unido, né?
Bom, o que que me incomodava, né, nesse universo da publicidade? Primeiro que, assim, eu entrei meio que por acaso na publicidade. Eu gostava muito da história da comunicação e né, sempre o transmitir mensagem sempre foi uma coisa que me chamou muito, me tocava muito, né? Então eu não sabia se era jornalismo, relações públicas, eu não tinha essa definição. Entrei na publicidade por acaso, porque foi o vestibular que eu passei lá na época. E me interessou muito estudar mais sobre psicologia do consumo, entender como a gente reage às mensagens, como as mensagens de fato influenciam os nossos comportamentos. E aí eu falei, demorou, é isso que eu quero fazer, entendeu? Porque eu quero propor outros tipos de comportamento. Na época da faculdade eu já falava que queria ter uma agência de marketing ambiental e tal. Então, é isso, demorou. Eu vou para esse lugar, assim, né? De entender como é que as mensagens impactam na vida das pessoas para propor outras, né? Diferentes das que estão propostas aí. E aí, quando eu fui para o mercado para começar a trabalhar, assim, eu não encontrava espaço para fazer isso. Então, me incomodava muito essa falta de espaço para falar sobre o que é importante num dia a dia de agência, assim, né? Então, eu lembro que eu trabalhava com o mercado imobiliário, por exemplo, e as discussões sobre a vida de fato das pessoas, o entorno do bairro, num nível muito mais preocupado com aquela comunidade, com o bem-estar das pessoas, simplesmente não existia. Era uma análise de negócio, de números, e era isso. E eu fiquei 12 anos trabalhando entre agência, empresa, né, diversas funções diferentes, e sempre tentando achar essa brechinha, assim, tipo, não, gente, olha, vamos olhar por esse lado, vamos fazer essa outra proposta, porque eu acredito que a gente pode se comunicar, né, passar mensagens e falar do que a gente está oferecendo, mas, né, se engajando, propondo um sentido maior de comunidade. E a minha maior incômodo era esse, era ver que a motivação não era essa, assim, não era esse o objetivo. Os briefings, né, que eram tipo os resumos dos trabalhos que a gente ia fazer, sempre tinham como objetivo aumentar as vendas, se tornar mais conhecido, ponto. Não tinha outros objetivos. E eu via que a gente podia fazer outras coisas. E como que você se sentia quando, né, não tinha esse espaço para isso? No começo, eu sentia que, tipo, muito motivada. Eu achava, se não tem espaço, então eu vou criar. Então eu vou meter o pé e vou fazer. E aí propunha, e isso me motivava, essa limitação me motivava. E aí chegou um ponto em que ela começou a me desgastar, passou da linha da motivação, assim, né? Porque quando você tenta fazer, tenta fazer, tenta fazer, tenta fazer, e encontra uma barreira, você tá tentando passar por uma porta, a porta tá fechada, aí você fica dando murro, murro na porta, uma hora você se machuca, né? Uma hora cansa. E foi meio que esse o limite, assim, né? Eu trabalhava em uma agência que eu adorava as pessoas, tinha uma posição ali de ser escutada, de fato ser respeitada como uma pessoa que estava enxergando para o negócio, vamos olhar assim. E mesmo assim, lá nesse ambiente que era favorável, que era um dia a dia agradável, é curioso, né? Muitas pessoas relatam que o dia a dia não era não era do trabalho, às vezes não é tão prazeroso, e era, eu gostava de encontrar com as pessoas, tal, era legal. E aí, quando lá, nesse lugar, que o ambiente era agradável, que as pessoas me escutavam, eu não encontrei espaço, eu falei, tá, não vai rolar. Não é, não é outra coisa, assim, não é dentro desse sistema que eu vou encontrar essas brechas e vou conseguir construir outras possibilidades, assim. E quando você caiu nessa realidade, o que você fez? Quando eu me dei conta disso, assim, foi um processo muito dolorido, assim, foi muito dolorido porque na época eu não vislumbrava outros caminhos, assim, né? Ainda estava muito presa à lógica tá, você se formou na faculdade, você entra nas vagas de mercado que estão ali oferecidas, tem que ter um emprego, então, eu não via, eu falava, tá, mas e aí? Eu já procurei, não tem quem faça esse movimento desse outro jeito que eu tô fazendo, o que que eu vou fazer? E aí, uma coisa que foi muito importante para mim foi começar a me conectar antes de sair. Então, eu saí de agência em 2014,
acho que pelo menos um ano antes eu já estava frequentando espaços mais colaborativos. A Madalena 80, que virou a Laboriosa 89, que foi onde a gente se conheceu, teve um papel muito assim, fundamental de ver outras pessoas que estavam nesse lugar, nesse caminho, vivendo. Eu lembro da Bib me falando, Mari, ó, a gente tá aqui, a gente tá vivendo, a gente tá comendo, as nossas contas estão pagas, tipo, pode pular nessa piscina que tá gelada, mas dá pé, entendeu? E isso foi muito importante, foi o que me deu segurança para, de fato, tomar essa escolha mais arriscada, porque eu não fiz um plano de ação ou de carreira, eu não montei um projeto e um negócio antes de tomar essa decisão. Eu, hoje, com mais maturidade, né, quase 6, 7 anos depois, é, eu teria feito um pouco mais de planejamento, assim. Mas na época chegou num limite em que eu tava já, assim, muito dolorida, muito sofrida, assim. E aí eu essa escolha. Então acho que foi fundamental ter essas redes. Uhum. Então, uma coisa que te ajudou muito foi ter outras referências nesse momento em que, nossa, isso que eu conhecia como possível, não Uhum. existe espaço para eu trazer aquilo que faz sentido para mim, mas não conheço outras formas de trabalhar. Então, Exatamente. e buscou conviver com outras áreas, outras formas de trabalho. Foi aí que você entrou em contato com o mundo da economia colaborativa, certo? Exato. Eu lembro que eu fui, acho que em 2013, no Social Good Brasil, que era um festival, agora eu não sei como vai seguir, né, nesses tempos de não eventos. Mas eu lembro de 2013 de eu ir no Social Good, e aí eram várias apresentações de projetos, de pessoas que estavam fazendo coisas, impacto social. Eu falei, gente, olha só, tem um mundo. Na verdade, o que eu achava que não tinha outro jeito, tem um mundo de pessoas fazendo diferente, né? Eu me conectei muito com a Mari e a Fê, as duas Maris, né? E a Fê do Imagina na Copa, que na verdade hoje é coletivo Imagina, mas que na época elas estavam fazendo um projeto que era tipo, meu, coletar histórias no Brasil inteiro sobre pessoas que estavam, jovens que estavam de fato construindo outras realidades, lidando de outros jeitos com resíduos. Daí eu falei, meu, olha só, na real é tipo, eu tô presa numa visão, assim, que tem sim muita gente fazendo, tem sim muita possibilidade. E aí eu lembro que quando eu saí da agência, eu liguei para uma das Mares, assim, contei, né, de que a gente se aproximou um pouco, tal. Depois disso, e aí eu contei, ela falou, Mari, você vai ver o quanto de vida que tem para além dessa vida que você imaginava. E isso me marcou muito, assim, né? Tipo, tem vida aqui fora, né? Uhum. E aí, como é que você fez, né? Você pulou nessa piscina gelada que dava pé, e como é que você conseguia ficar de pé? Porque você não teve planejamento nenhum. E aí? Não, não tive planejamento nenhum. E aí entra um lugar que é muito importante, né, de falar nesse momento e que faz toda a diferença, né, nessa história, na minha história, que é a quantidade de privilégios que eu tive, né, durante que eu trabalhei. Mesmo que eu não tenha me planejado, eu tinha uma pequena reserva de dinheiro. E ao longo do tempo eu fui me dando conta de que quanto mais você pode fazer escolhas, mais responsabilidade você tem para que essas escolhas não beneficiem só você, assim, né? Então, eu fui tentando fazer com que eu oferecesse serviços e estar à disposição e a serviço de coisas que não só me beneficiassem. E ao longo do tempo, isso foi construindo uma rede de apoio. Então, um exemplo prático, né? Eu comecei a oferecer serviço de comunicação e, tipo, ajudar projetos e pessoas que estavam querendo comunicar melhor seus projetos, porque era afinal o que eu sabia fazer, por preços muito acessíveis, muito, tipo, assim, em formatos mais diferenciados, em grupos, em, né, outras lógicas, assim, eu não estava usando a mesma lógica de precificação ou expectativa de salário que eu tinha quando eu saí da agência. E isso
me fez enriquecer as trocas, me fez enriquecer o grupo de pessoas que me apoiam, e que até hoje a gente está conectadas, né? Um exemplo, estamos aqui vivendo hoje. E aí, uma outra coisa que foi muito significativa e importante logo nesse primeiro momento, assim, foi eu me dar conta dos excessos, né? Então, se ao mesmo tempo eu tinha lá um salário fixo, um valor recorrente que eu recebia, eu também gastava muito mais do que eu precisava. Então, em um mês eu já passei a gastar um terço do que eu gastava, né, de transporte, e de vários outros excessos de consumo que na real ele só existia essa necessidade porque eu estava muito angustiada, assim, e eu fui me dando conta disso. Então, a primeira coisa foi isso, assim, reduzir muitos gastos. E hoje, 6, 7 anos depois, eu não cheguei a receber o valor que eu recebia no meu último salário, assim, o que é uma lógica diferente também no mercado, porque quando você está no emprego, né, a ideia é que você sempre aumente, e tenha promoções e mude de emprego e tal. Então a minha lógica foi de decrescimento, só que isso não significou de forma alguma uma redução da qualidade de vida, muito pelo contrário, assim, né? Então eu fui percebendo também que o dinheiro não necessariamente, quando você passou da linha de ter o mínimo e o essencial para viver, que é uma coisa que a gente deveria buscar para que estivesse acessível para todos, para que todo mundo pudesse fazer essas escolhas. Mas quando você passa dessa linha, quanto mais não necessariamente significa mais qualidade de vida, né? E a gente acredita nessa visualização de sucesso. Então, eu fui vendo que não precisa ser por aí. E como é que, porque assim, eu acho que tem uma certa angústia, né, principalmente quando a gente fala sobre o dinheiro nesse processo de transição, porque é fácil hoje falar que, você não precisa do tanto de dinheiro que você ganhava antes, porque mudou muito o seu estilo de vida. Mas lá no começo, como que era você conviver com, vamos dizer, um sistema de crenças que estava ali falando para você, eu preciso ganhar mais, ou igual, ou, né, isso faz parte da vida do trabalho, e aquela outra que era, eu posso viver diferente, eu posso fazer de uma outra forma, existe maneiras de um sucesso sem ser só baseado nas cifras. Como você convivia com essas vozes internas e como foi esse processo para ir silenciando essa voz que fala tão alto para a gente ganhar mais e ter mais e viver com excesso? Eu convivo com essa voz até hoje, assim, né? Até hoje e é um exercício diário e constante de não cair na comparação, de não entrar nessa lógica que a gente é empurrado de sempre se comparar e de achar que não é o suficiente, de achar que não tem o suficiente, né? Hoje eu tenho muito mais recursos, daí posso até conversar um pouco sobre isso, do que eu tinha logo no começo. Mas, de novo, logo no começo, o que foi muito importante foi essa rede de apoio e de outras referências, assim, né? Então, eu via, por exemplo, antes de sair da agência, eu comecei a frequentar umas reuniões na Madalena 80, por exemplo, né? Daí eu ia lá, vou tomar um café aqui à tarde, tirava uma pausa no trabalho e ia lá dar uma espiada no que estava acontecendo. Você pode E só eu vi as explicar pessoas o que é a Madalena 80 para quem não conhecia? se A Madalena 80 era uma casa que existia na Vila Madalena, onde você podia fazer o que você quisesse e precisasse, desde que não impedisse outra pessoa de fazer. Então, era um espaço para exercitar essa autonomia e para construir projetos e se conectar com pessoas de uma forma mais horizontal, assim, né? Então, todo mundo ali não tinha um chefe, não tinha quem ditava as regras, era tudo decidido coletivamente num nível que, tipo, a chave ficava na porta e você podia entrar e pegar, fazer a cópia e usar aquele espaço, né? A regra básica era essa. Você tinha que fazer o que você quisesse, desde que não impedisse outra pessoa de fazer. Essa é uma regra que eu tento levar para a vida até hoje, assim, né? Mesmo sem aquela casa, assim.
E aí eu ia lá de tarde, às vezes, e via as pessoas, tipo, conversando sobre coisas muito importantes, assim, sabe? Tipo, meu, como é que a gente vai resolver o problema da água em São Paulo? Porque olha só, tá faltando água, e como é que a gente vai... E eu falava, meu Deus, tipo, pra mim sucesso é poder estar conversando sobre isso e me sentindo útil, assim, sabe? Me sentindo, tipo, fazendo algo de importante. Aí o contraste era muito nítido, porque eu voltava e aí era a discussão era sobre o prédio vai chamar Sbrubbles, ou né, o lançamento imobiliário que a gente estava trabalhando na época da campanha. Vai chamar Sbrubbles ou vai ser verde, azul, tipo, meu, isso não importa, sabe? A gente vai ficar sem água, que importa a cor do prédio, sabe? Então, ter essas outras referências de começo foi fundamental e segue sendo até hoje, assim, né? Segue sendo até hoje. Então, sempre que eu me pego meio, né, perdida, eu acho que a questão do dinheiro nunca vai se resolver 100%. Eu não posso dizer, olha, agora eu tenho aqui uma renda recorrente. Não, isso é uma questão diária, assim, que eu vou lidando, né? Não acumulei, pelo contrário, mais dinheiro do que eu tinha. Mas eu recorro, assim, a essas referências, tá, peraí, deixa eu ver lá o que que essa pessoa tá falando, não, deixa eu ver lá como é que essa outra pessoa tá lidando. E hoje, por sorte, assim, eu não sei nem se é sorte, mas eu acho que é um caminho que é necessário bastante gente passar, assim, né, tem muitas outras referências e pessoas para trocar, então é mais fácil por isso, mas não quer dizer que essa vozinha some, assim, ela tá presente ainda. É como se a gente soubesse ouvir as outras, né? Que são silenciadas em nós, e a partir do momento que a gente começa a navegar num mundo que nos traz mais vida e que suporta mais vida, a gente suporta essa vozinha o tempo inteiro também, Uhum, porque é a realidade, vamos dizer, do sistema que a gente está inserida e que a gente, no nosso micro, está fazendo uma mudança, né? uhum. E o que eu vejo que é importante lembrar é que a gente não sai desse ponto da angústia para entrar num mundo lindo, maravilhoso. A gente simplesmente aprende a conviver com essa angústia e começa a conseguir fazer essa vida mais viva existir com mais ênfase, sem que a gente seja demandado pela vida de uma carreira linear, dada, que a gente precisa seguir. Uhum. Então, quando você decidiu falar, eu não compactuo com essa forma de viver e de trabalhar, e você começou a experimentar coisas diferentes, como foi esse processo de experimentação? E o que foi te trazendo? O que, que era importante você fazer nesse momento? Eu acho que foi bem importante eu partir de algo que eu já sabia que eu sabia fazer, que era comunicação no caso, mas também eu fui descobrindo que eu sabia fazer várias outras coisas e que eu era capaz e que eu tinha várias outras habilidades e que eu tenho essa capacidade de aprender rápido, porque isso também é uma coisa que a gente é levado a acreditar que a gente precisa, meu, mas como assim você vai organizar um evento? Você precisa fazer tipo um curso para organizar um evento. Você precisa mas você vai escrever um texto sobre esse assunto, mas você não tem um mestrado sobre. Então a gente também é levado a acreditar que as nossas habilidades não são suficientes para a gente dar o próximo passo. E são, sejam elas quais forem, assim, mesmo, né? Tudo que a gente fez até hoje, no momento da nossa vida, pode servir e estar a serviço de alguém. Então, eu parti do que eu acreditava ser o que eu sabia mais, que era comunicação, mas eu fui me jogando mesmo em diversas experiências diferentes, assim, né? Então, organizar encontro de organizar jantares, e eu nem sabia cozinhar direito, assim. Isso foi um outro processo, assim, organizar jantares na Laboriosa e eventos e ajudar pessoas com projetos de assuntos que eu nunca nem tinha ouvido falar na vida, assim. Então é vídeo que tem que fazer, então vamos ver como é que faz. Então eu fui me dispondo a fazer essas experimentações
errando muito, fazendo um monte de coisa sem ter o resultado é, conhecido como sucesso, né? Putz, não, eu fui gravar um vídeo, nunca tinha gravado vídeo, não ficou bom, mas eu gravei, eu fui o primeiro, e hoje eu gravo muito melhor do que eu gravava antes, mas porque eu comecei, porque senão eu não teria, né, também começado. Uma outra coisa que na agência, né, eu tô falando muito dessa realidade de agência porque foi a que eu vivi, mas eu acredito que qualquer outro trabalho né, do mercado tenha essa característica também. As coisas eram muito segmentadas, então eu trabalhava com planejamento. Eu passava os meus dias só fazendo planos, 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 planos. Eu não era convidada a executar uma arte, por exemplo, né, pensava na comunicação, mas eu não fazia lá a imagenzinha que ia divulgar. E aí eu fui experimentando fazer e eu vi que dava para fazer, entendeu? Então, às vezes a gente, mesmo dentro da nossa área de atuação, a gente experimentando o que os outros departamentos fazem, a gente vai se encontrando e descobrindo outros talentos, assim, né? E aí, nisso, eu fui me oferecendo para, tem tal projeto, posso ajudar a fazer ele acontecer, recebo uma porcentagem, você quer organizar esse evento, eu posso te ajudar. E fui fazendo, meio sem critério da tarefa, mas o critério era o propósito. Então, se era uma coisa que eu acreditava muito, que eu queria ver acontecer, eu me dispunha a fazer o que fosse preciso. Não me limitava, não, mas eu só faço comunicação, então eu não vou servir as pessoas no jantar, porque não é minha função. Não, isso, tipo, quebrei essa crença, assim, ou essa tipo, catraca, né, na minha cabeça, e me dispus a outras tarefas, e o critério passou a ser o propósito. E aí, nisso, eu fui acumulando ao longo dos anos várias experiências diferentes, assim, várias habilidades diferentes que me dão, tipo, mais resiliência para, tipo, não tem tanta gente interessada em comunicação agora, eu posso ajudar de outra forma, enfim, foi. Então quer dizer que você não negou o teu passado, né? Que eu acho que é um erro muito comum no momento de transição, que, nossa, eu odeio esse mundo de agência, eu não quero nunca mais saber sobre comunicação. E nega toda a experiência anterior, quando a gente pode usar ela a nosso favor, fazendo de outras formas, com outras pessoas, em outros formatos, em outros lugares, enfim. Nossa habilidade não diz a respeito, geralmente, daquilo que a gente não gosta, né? Uhum. Porque também é sobre identificar o que você não gosta naquilo, né? E isso eu tô falando hoje, eu já tô muito mais pacificada com isso, porque no começo eu era mais revoltada e falava, porque a agência é um absurdo, não sei. E hoje eu já, tipo, fiz, né? Tem outra, né? Outra Mari bem mais madura do que quando ela tomou essa decisão, assim. Mas hoje eu vi que, tipo, não existe essa de, tipo, largar tudo, né? Você não larga, você é a mesma pessoa, você continua no dia seguinte que você largou tudo, você é a mesma pessoa com todas as bagagens que você acumulou até ali. Então, saber, né, tipo, ter esse Dá jogo isso de a nosso cintura. favor. Exatamente, exatamente. E a outra coisa é acoplada a um propósito, né? A alguma coisa que faz sentido. Então, não é usar a habilidade que você tem, a experiência que você tem, a serviço de qualquer cliente que está te pagando, como era na agência, porque isso também pode ser uma possibilidade, né? De ir Uhum, lá e falar assim, tá, então eu vou sair de agência e virar freela, quem estiver me pagando, eu faço. Também pode ser uma parte da transição. No teu caso, você foi e falou: vou usar essas habilidades para me sentir mais útil e motivada diante dos problemas que eu acho que são importantes serem resolvidos. E uhum, aí, não necessariamente o que precisava ser usado como necessidade de habilidade era a comunicação nos projetos, mas você foi e se dispunha a experimentar outras formas de estar a serviço também, né? uhum. Eu Eu acho que isso tudo varia muito do lugar onde a pessoa está e né, da situação de cada um. Assim, como eu disse, eu tive a possibilidade de fazer essa escolha. E eu vejo que quando a gente faz escolhas, a gente recebe em torno, né? Então eu escolhi me conectar com mais projetos com propósito, e aí eles também foram aparecendo. Mas tá tudo bem, né? Às vezes você não consegue fazer 100% da escolha, e daí você vai fazendo, tipo, mudanças graduais, né? Olha, não quero o comprometimento de ter meu horário 100% submetido a um empregador, mas tá tudo bem eu ser mais flexível de horário e ainda não conseguir escolher tantos clientes. Dá para ser gradual também nisso, assim, né?
Acho que tudo depende Uhum. muito da situação que a pessoa tá. Sim. E nem que tudo precisa ser absoluto, né? Uma parte do seu tempo pode ser usado para projetos que sejam mais ligados a um propósito, outra parte do seu tempo mais focado em ganhar grana mesmo, porque é isso que precisa. E o mundo tradicional do trabalho não permite, ou a gente não se permite isso. Porque, não, eu preciso linear e é todo o meu tempo focado de um jeito só. E isso não gera resiliência. O que gera resiliência é a diversidade, né? A gente conseguir ter várias frentes e pulverizar nossas fontes de renda, o nosso tempo, faz a gente conseguir seguir adiante, experimentando várias formas de estar, né? E eu vejo que até situações como essa que a gente está vivendo da pandemia mostram o quanto, tipo, o desenvolver essas possibilidades ajuda muito, né? E ter possibilidades é o que nos dá mais segurança do que ter uma renda fixa, por exemplo, vamos dizer assim, um trabalho fixo, porque, né, acontece isso, uma pandemia, de uma hora para outra, mudou tudo. E aí, cadê né, eu vejo, e é muito sofrido ver tudo isso que está acontecendo e se dar conta de quanto as pessoas estão tendo que lidar com essas mudanças de jeito muito rápido, inesperado, sem ter se planejado, sem ter refletido sobre isso. Isso é muito. Isso torna tudo muito complicado, né? Isso dá, por exemplo, muito pouca possibilidade de escolha, né? Isso eu estou falando de eu pude escolher há 7 anos atrás, eu pude fazer essas escolhas com calma. E tem muita gente que está tendo que fazer isso de uma hora para outra agora. Então, ajuda se você tem mais possibilidades e variedades e já se experimentou usando as habilidades de outras formas. Acontece uma situação como essa, não posso mais, um exemplo do que aconteceu comigo. Eu ia fazer vários encontros presenciais e tinha lá uma agenda programada. Putz, não posso mais fazer, conseguir mudar rapidamente para outros formatos, mas porque eu já tinha vivido essa experiência antes. Eu tive. É muito difícil porque tem gente que tá usando a internet para trabalhar agora pela primeira vez, num momento de mais insegurança. Então, acho que serve também um momento como esse como um exemplo de que desenvolver essa resiliência e essa flexibilidade faz com que você possa se sentir mais seguro em momentos de mudanças que você não consegue controlar, né? Que o emprego não é a única segurança para lidar com os imprevistos da vida, né? Como a gente está vivendo agora. E falando em experimentação, qual foi o momento assim de mais fundo do poço, que foi dolorido para você, que você teve uma expectativa e não conseguiu atendê-la diante dessas experimentações e viveu um momento dolorido nesse processo de transição? Eu acho que teve um momento bem dolorido ali na saída, aonde, por isso que eu digo que acho que com mais maturidade teria lidado de outra forma, mas aonde eu não consegui cuidar tanto da relação, né? Daquela saída, assim, e isso foi bastante dolorido, assim, de ouvir umas coisas do tipo, você nunca mais vai trabalhar comunicação na sua vida, porque você realmente não nasceu para. Então, isso foi muito dolorido, porque meio quando você escuta uma coisa dessas, tipo, te tira né? Mas peraí, eu fiz isso toda a vida e agora você está querendo me tirar, né? Claro que ninguém consegue tirar nada de ninguém, mas na discussão fica esse ressentimento, assim. Então isso foi bem dolorido desse lidar com a relação. E eu acho que é bem dolorido ver, foi bem dolorido ver, acho que 1 ano ou 2 atrás, assim, que eu tava nesse lugar de experimentação e tava fazendo, e tava difícil para mim mostrar para as pessoas o que eu tava fazendo, e daí me veio aquela sensação, então, tipo, na real, eu não tô fazendo nada, eu tô aqui patinando. E aí, com pouca grana, quando chegar a zero, né, R$ 0 na conta, isso dá um desespero, assim, né? De ao mesmo tempo você não. Tá, então o que que é que eu tô construindo, assim? Então, por isso que nesse último ano eu tô vendo que contar mais, assimilar mais os pequenos aprendizados, registrar o que que eu tô fazendo e contar e comunicar, me tira um pouco desses fundos do poço que eu já cheguei, do tipo, meu Deus, mas então na real isso aqui não tá servindo para nada, porque
Eu não tenho uma tese para comprovar que, de fato, viver dessa maneira gera outros resultados. Sei lá, né? Não tem algo concreto, né? Dentro dessas métricas de concretude do mundo, assim. Então, esses são os momentos que me tiram mais o chão, assim, sabe? Tá, mas e Uhum. aí agora? E aí, por isso, eu tô tentando tomar bastante cuidado com isso nesses últimos tempos, assim, de organizar mais, de registrar essas experiências. Porque quando eu comecei lá atrás, eu me joguei e me oferecia para várias coisas. E tá, faço isso, faço aquilo, faço isso, faço aquilo. E aí, de tanto querer ser útil, eu comecei a me sentir, tipo, meio inútil, assim, do tipo, tá, mas então a Mari faz qualquer coisa. E aí, no qualquer coisa, você também meio perde valor, se desvaloriza também. Então, tá com essa relação mais direta com a entrada de dinheiro também é um termômetro que escancara na gente a nossa relação com a autoestima, assim, né? Quanto menos eu cuido dos espaços que eu frequento, de me nutrir nesse lugar, de me sentir bem e segura e confiante comigo mesma, menos eu tenho a habilidade de fazer isso para o mundo e receber dinheiro, né, e reconhecimento em troca. Então, esses momentos são bem difíceis e o que eu tenho aprendido é, tipo, que eu posso fazer para quando eles chegarem eu ter um pouco mais de estrutura para lidar com eles e de, tipo, tá, bateu R$ 0 na conta, então, tipo, calma, respira, a gente já teve aqui antes, a gente já passou por isso, o que você pode fazer? Pega lá sua gavetinha de coisas que você tem habilidade para fazer porque não tá desorganizado, porque você foi lá e listou. Então, isso foram vários processos de não ter feito essa lição de casa e de ficar desesperado, do tipo, meu Deus do céu, acabou, e agora eu não sei o que eu faço, eu não sei fazer nada. Então, ir me organizando me ajudou. O autoconhecimento traz muito essa possibilidade, né, da gente organizar, eu gosto de brincar, da nossa caixa de ferramentas interna, de olhar e falar assim, tá, eu tenho todas essas ferramentas aqui, de acordo com aquilo que eu sinto que está precisando de uma melhoria, eu posso ir lá e usar aquele parafuso ou aquele alicate, enfim, e com as nossas habilidades, com mais clareza das nossas habilidades, eu sinto que a gente ganha mais autonomia, né? E com mais autonomia a gente consegue ter mais liberdade. Uhum. É. Mari, conta um pouquinho sobre o seu processo de descoberta, de uma mudança de estilo de vida e como isso se reverberou nos negócios, no seu trabalho, que desdobrou no Roupa Livre, no Reroupa. Como foi esse processo? Na verdade, o processo começou mais por aí, né, por esse questionamento pessoal. Então, antes, quando eu contei que em 2013 eu vi lá a palestra do Social Good falando sobre outros jeitos e inovação social e tal. Enquanto isso estava acontecendo, eu já estava me questionando, assim, coisas da minha própria saúde, querendo saber de onde vinha a minha comida, por que que eu não sabia de onde vinha, por que que eu não sabia como eram várias das coisas que eu comia, enfim muita comida industrializada, não sabia é, cozinhar de uma forma autônoma, né? Fazia lá um jantar para os amigos, mas não era uma coisa do tipo ter a habilidade de se virar na cozinha, né? Não tinha essas habilidades. E aí eu fui me dando conta. E fui fazendo essas pequenas mudanças na minha vida e vendo que, meu Deus do céu, eu ganhava muita vitalidade, eu me sentia muito melhor. Era prazeroso, era gostoso, era tipo legal pegar e voltar a me conectar com o processo de fazer as coisas que eu precisava, né? E aí eu fui tomando essas decisões, vendo que eu precisava de cada vez menos coisas e que, na real, não era, tipo, comprar uma blusinha toda semana que ia me deixar feliz, era, tipo, me sentir bem comigo mesma. E aí eu comecei a fazer essas mudanças na vida, e aí, de novo, eu chegava no trabalho e o objetivo era falar para as pessoas que elas precisavam de mais uma blusinha, porque elas não iam se sentir bem enquanto elas não tivessem aquela blusinha, né? E aí eu, pera, mas eu tô vendo que na minha vida, na prática, não é bem assim que funciona. Eu me sinto feliz de outro jeito. Por que que eu tô, tipo, gastando meu tempo precioso de vida, minha energia vital, eu aqui no, sei lá, né, super saudável, jovem, gastando minha energia vital, minhas horas, pra convencer pessoas de coisas que eu não acredito, que eu acho que, na real, é o contrário do que eu tô dizendo aqui. Então, a minha mudança profissional também foi impulsionada por essas mudanças
mais individuais e pessoais. E eu acredito que esse processo está muito conectado mesmo, assim, né? Eu acho difícil, não conheço tantas histórias, talvez possa ouvir de outras pessoas, mas de pessoas que fizeram essas mudanças nos seus negócios sem ter feito essas mudanças na vida. Então, quem começa a falar de sustentabilidade no trabalho e não parou para pensar no seu próprio lixo, acho que é mais difícil ou até impossível de ter a visão, tipo, mais no centro da questão, assim, sabe? Mas, não sei, né? Eu tô dizendo de uma observação que eu vejo das histórias que eu conheço. Talvez existam outras histórias que eu até gostaria de ouvir, mas eu vejo que foi por aí, assim. E daí, quando eu comecei a fazer essas conexões, eu vi que na real não tinha separação, né? Porque a Mari que se preocupava com o que comia era a mesma que trabalhava. Então, tipo assim, é a mesma pessoa, não tem, não tem divisão, assim. O nosso trabalho é uma área da nossa vida em que a gente tem a possibilidade de transformar, não que as outras não sejam, mas é o ato do fazer no trabalho, né? Uhum, E uhum, fazer gera alguma mudança, alguma transformação. E com certeza tem a ver com a forma que a gente está internamente também. A entrevista que eu fiz com a Fê Bittencourt, ela fala assim, olha, se você quer saber como uma pessoa está, vê o entorno dela, o trabalho que ela faz, diz a respeito dos processos internos que ela está passando. uhum, E, e o que eu tenho percebido também é as mudanças que a gente faz na nossa vida pessoal, elas, quaisquer áreas que sejam, né? Seja na alimentação ou a forma que a gente está lidando com o nosso autocuidado ou qualquer outra área da vida, no relacionamento, com os filhos, que for, vai reverberar nas outras, de alguma maneira. uhum. Né? Então, a nossa ampliação de consciência daquilo que a gente está fazendo em qualquer área da vida vai contribuir para as outras e, consequentemente, no trabalho. Né? Uhum. Então, que dores que você estava vivendo naquela época, além da alimentação, que fez você criar o Roupa Livre? O Roupa Livre foi um exemplo muito específico disso, mas antes eu só queria falar isso dos passarinhos também agitados aqui, talvez vocês escutem. Eu acho que essa visão de entender que todas as áreas da vida estão conectadas é essa busca de uma visão mais integral da vida como um todo, né? Em que você não se enxerga separado por áreas da vida e que você também não se enxerga separado do todo. E aí, quanto mais você vai integrando, mais você vai tomando decisões que são boas para você e para os outros, para você e para os outros, para você e para os outros. O tempo todo é essa busca de integrar, assim. Né? É um processo, porque a gente está muito vivendo fragmentado e a nossa cultura também tem essa visão como origem, tem várias outras culturas que não, mas a nossa sim. Então, quando a gente vai integrando, a gente vai percebendo essas conexões. E o processo do Roupa Livre também tem um pouco dessa conexão com o todo, porque ele nasceu dessa questão individual também, né? Eu fui buscar fazer oficinas e, tipo, tentar ver como é que eu podia me relacionar com as minhas roupas de um jeito diferente. E foi muito marcante porque eu fui numa oficina da Gabi Mazepa, que é a fundadora do Reroupa. E lá a proposta era tipo o upcycling, né? Que é essa técnica de você, tipo, pegar uma coisa que já existe e dar um up nela, vamos dizer assim, né? O up é tipo uma melhoria, acrescentar valor no que já existe. E aí ela convidava a gente para trazer uma roupa que a gente tinha e não queria mais usar, então eu levei um vestido e eu transformei naquela tarde um vestido em uma blusa e uma saia, e aquilo foi tipo explodiu a minha cabeça, assim, tipo, como assim um negócio que eu achava que, né, não tinha mais valor, eu transformei em duas coisas muito valiosas e que poderiam ser transformadas em várias outras depois. E aí eu, para mim, aquela experiência de fazer isso com a roupa, que é um objeto tão próximo e tão, tão presente no nosso dia a dia, ao mesmo tempo que não é tão fundamental quanto a comida, num nível de prioridade, a gente precisa comer antes de mais nada, mas com a roupa que tá nesse limiar entre a proteção e o excesso, que a gente não precisa tanto, assim, enfim. Foi como se fosse tipo um anzol que me fisgou para tipo, enxergar várias outras coisas da vida desse jeito, né? Então, se eu podia transformar minha roupa em outra coisa, eu podia transformar
um móvel, todos os outros objetos. Daí eu passei a tipo, enxergar possibilidades em tudo que estava em volta. Daí você passa a parar de ver lixo, assim, né? Você começa a ver, tipo, recurso que se transforma em outra coisa. Só é lixo porque a gente deu esse nome, mas na real é possibilidade de geração de vida o tempo todo, né? Tudo pode gerar vida o tempo todo. E aí eu me conectei muito com aquela experiência e percebi que essa era uma experiência que eu queria oferecer a outras pessoas, né? Aquela coisa de, tipo, meu, viver isso aqui é muito legal, quero que outras pessoas possam viver. E aí passei a trabalhar com a Gabi, produzindo algumas das oficinas do Rehopa em São Paulo. A Gabi morava no Rio na época. A gente Só trabalhou um juntas por. adendo aí. Tá vendo como ela colocou de novo à disposição as habilidades dela de comunicação ali em relação à produção de eventos, a articulação, a logística, o que for, a serviço de algo que ela queria que existisse no mundo. Então, de novo, né, tem formas entre uma e outra que você quer viver de para aprender algo novo, eu posso me colocar à disposição e trabalhar dessa maneira. Uhum. E é bem isso, Lela, porque, tipo, na agência, o que eu teria feito? Feito um PowerPoint dizendo as vantagens de, de fazer uma oficina de upcycling, fazer as pesquisas de tendência e tal, mandava para outro departamento e acabou meu envolvimento com aquilo, assim. Às vezes eu planejava coisas que eu nem via acontecer. Quando eu saí dessa lógica, eu passei a participar de todos os processos, e vários deles, como você falou, eu nunca tinha feito na vida, assim, né? Mas me dispus a. Então, como é que vende o ingresso? Como é que oferece para as pessoas? Como é que faz a oficina? O que que precisa? Então, precisa levar uma comidinha, como é que é a organização do espaço? Um monte de coisas que eu nunca tinha feito antes, assim. E isso também me deu uma outra visão de comunicação, porque antes a visão que eu tinha de comunicação era tipo cartazinho de convite. E na real, tudo comunica o tempo todo, né? A forma como você organiza o espaço comunica, a proposta que você está oferecendo comunica, a forma que você recebe as pessoas, tudo, 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 tudo comunica o tempo todo. Então, eu também mudei a minha forma de trabalhar a comunicação, enxergando que, tipo, fazer parte de todo o processo é ajudar a fazer com que a história e o que o projeto comunique e conte essa mensagem que ia ser passada para o mundo. E aí eu comecei a organizar essas oficinas da Gabi, que tem esse trabalho focado no upcycling, na transformação das peças. Mas enquanto isso eu também estava experimentando outras técnicas, né? Eu estava experimentando consertar mais, fazer roupa sob medida, aprender a costurar, trocar roupa, porque eu estava querendo mudar o jeito como eu lidava com as minhas roupas. E aí surgiu a ideia de juntar isso em um evento único. Então, tipo, vamos fazer um final de semana aqui onde vai ter oficina de troca, onde vai ter upcycling, onde vai ter bate-papo, onde eu vou poder reunir aqui todas essas coisas que eu tenho experimentado. E esse evento se chamou Roupa Livre, aconteceu na Laboriosa, maravilhosa, esse espaço que a gente já conta um pouquinho aqui. E de lá para cá já foram tipo mais de 70, 80 eventos organizados com essa mesma intenção, mas de diversas formas, né? Então já teve só palestra, só curso, só oficina, enfim, aí um monte de coisas que a gente fez nos últimos anos. Mas isso tudo nasceu dessa motivação. Por isso que eu acho que tipo as motivações pessoais do que você quer resolver para sua vida e as soluções que você encontra podem ser uma grande fonte do que você pode oferecer para o mundo, porque provavelmente essa dor não é só sua, né? E qual que era a dor, né? Quando você fala da motivação, para mim vem um lugar do sonho e da dor. O sonho ali era a transformação, o upcycling, o ver o recurso ao invés do lixo. E qual que era a dor? Se isso não acontecia, o que então estava acontecendo? Você diz com relação à forma que eu conto. Em relação às roupas especificamente, um sentimento de inadequação contínua, assim. E aí essa inadequação, somada à falta de autonomia, porque me sentia inadequada, não sentia que eu tava me cabendo ali, eu senti uma desconexão entre o que eu vestia e o que eu queria para a vida, vamos dizer assim, né? E aí Uhum. eu descobri que não era pela modelagem da roupa ou pelo tipo estilo da roupa, é pelo processo. Então, tipo, para mim passou a valer muito mais o processo como a roupa é feita do que ela em si, assim, né? Então, O que tipo, estava te incomodando no processo?
Eu não tinha nenhuma conexão com ele. Eu estava totalmente distante dele. E aí, por estar distante, quando eu comecei a me conectar e a perceber, eu fui me dando conta que essa distância fazia com que eu não visse a quantidade de desperdício de água que acontecia no processo de produção das roupas, as vidas que eram postas em risco para que eu pudesse acessar aquela blusinha lá por R$ 30 na loja da esquina. E aí, quando eu me dei conta disso, eu falei, gente, na real, esse estilo de consumo está gerando coisas para o mundo que eu não compactuo nem um pouco e nem quero que sigam acontecendo, né? Então, essa era uma dor, tipo, muito de não me sentir conectada. E aí, quando eu descobri que, na real, era porque eu não me conectava com o processo, esse processo era absurdamente nocivo, daí eu falei, tá, não dá mais para ir por esse caminho, vamos por outros, assim. E aí, foi meio que essa a questão, assim. E é interessante você falar do processo, porque enquanto você estava querendo participar do processo inteiro de comunicação e gerar e ver o resultado do processo, e não só fazer o planejamento ali naquela área compartimentalizada que você estava ocupando na agência, você também estava se despertando para o processo e o sistema do consumo daquilo que você estava consumindo, né? No caso, a roupa. E isso fez com que você olhasse e falasse, peraí, eu quero me conectar não só ao ciclo do fazer, né, na comunicação, no caso, mas também me conectar com o ciclo do consumo, daquilo que eu estou consumindo, entendendo quem fez, de que forma que foi feito, para que esteja também alinhado com os meus valores. Né? Uhum. Então, enquanto você estava nesse processo de experimentação do seu fazer, você também estava investigando o seu consumo, né? Que também diz a respeito desse processo de investigação dos nossos valores, para ver a Uhum. nossa coerência, né? E viver a dor da incoerência. E a gente Uhum. vai viver ela por bastante tempo ainda, porque a gente vive num sistema muito incoerente ainda, né? Uhum. Que legal. E quantos anos você tinha nessa época? Eu tinha 26, 26, 27, de 26 para 27 ali. Uau, que nova. Não achei que era tão nova. Você tava... Era, mas O Roupa Livre foi com 27? foi. Eu acho que eu fiz, ele nasceu em outubro, novembro, e aí eu fiz 27 no final do ano, alguma coisa assim. Que legal. E o que aconteceu depois desse processo para o momento atual que você está vivendo? Eu acho que eu comecei a ver. Eu senti que logo no começo eu me joguei bastante nessas coisas das parcerias e das colaborações e de fazer tudo junto e junto e junto e junto e junto. E aí eu percebi que eu me perdi um pouco, assim. Então tá, pera. Eu já entendi, a gente tem que fazer tudo junto, a gente tem que colaborar, a gente precisa um do outro. Já entendi, isso daqui não está em discussão, eu já entendi isso. Só que eu comecei a perceber que se eu não me organizo comigo mesma, eu vou ser péssima para esse todo. Eu não vou conseguir estar a serviço da melhor maneira, né? Então, por exemplo, se eu não foi super importante para mim experimentar várias coisas e vários formatos de atuação diferentes, mas eu fui também descobrindo que eu tinha mais facilidade com algumas coisas e menos com outras. Então, se eu me coloco nesse lugar em que eu sou muito boa, eu sou mais útil e estou mais a serviço e gero mais vida do que quando eu não estou nesses lugares que eu já experimentei, que talvez eu poderia descobrir que seria legal para mim, mas não foi. E tá tudo bem também, não é porque a gente tem capacidades que a gente precisa fazer tudo. Porque daí começa a ser essa sensação de tipo onipotência. Então quer dizer que eu posso fazer tudo, então eu posso fazer tudo. E daí qualquer convite é interessante, e daí qualquer coisa que te chamam você topa, e aí você não vai tendo muitos critérios. Isso foi o que aconteceu comigo, pelo menos, né? Eu comecei a tipo não ter os meus critérios, eu não tinha feito uns acordos internos de critérios assim. Aí eu, opa, pera, deixa eu parar, me organizar aqui. E aí nesse último ano eu tenho vivido esse processo, assim, de estar mais, de entender, de decantar um pouco esses aprendizados, de organizar. Então, eu estou muito nesse processo de escrita,
Porque para mim está sendo importante pôr em ordem essas experiências e organizar para potencializar essa oferta, né? Para eu poder, tipo, colocar à disposição com ainda mais potência e com ainda mais qualidade do que eu fazia. Então Só também é importante entender que... Como é que é? você fez o Roupa Livre com 27, você está falando de agora. Você está com quantos anos agora? 32. Tá, então tem 5 anos de história aí que a gente não vai Sim. conseguir se aprofundar, porque a gente tem só 5 minutos. Mas tem toda uma história que eu tive a oportunidade de acompanhar de perto e ver uma grande transformação, principalmente no seu estilo de vida, Mari. Eu acho que Uhum. isso diz muito também sobre o seu trabalho, que a sensação que eu tenho olhando de fora é que você foi de um lugar para criar sistemas macros, como o Roupa Livre virou um aplicativo, para entrar num lugar do micro, do simples, do pequeno e do belo. E que dessa forma você contribui tanto quanto ou mais, mas naquilo que você tem força para sair daquele lugar de onipotência que você está falando, né? E nesse processo, eu acho que tem essa dança aí do egoísmo e do altruísmo. Que o altruísmo Uhum. traz esse lugar, né, de vou fazer para todo mundo, para o bem do planeta, da humanidade e tudo mais. E ao fazer demais, a gente se negligencia, a gente não tem o nosso espaço, e aí que entra o egoísmo como uma parte boa desse processo, que a gente precisa existir para depois vir o altruísmo e o egoísmo em equilíbrio, né? E aí eu queria que você contasse assim, tá, então, a partir desse processo, o que você recomendaria para quem está no turbilhão agora, aquela Mari da agência, com os Uhum. aprendizados dessa caminhada de amadurecimento que você teve, que essas pessoas poderiam ganhar uma carona no seu aprendizado? Eu acho que a primeira coisa é, tipo, encontrar quem são esses parceiros. Encontrar quem são essas pessoas que estão ou por perto ou que não estejam na tua rede, mas se conectar com em cursos, em grupos, em mutirões, tem um monte de coisas acontecendo, porque nesse âmbito, assim, né, de pessoas que estão querendo mudar, ter outros estilos de vida. Então, se conectar nessas redes, assim, mesmo que seja consumindo bastante conteúdo num primeiro momento, depois entrando em contato, escrevendo, mas tá aí, como é que eu faço? Para onde que eu vou? O que, né? Eu acho que esse para mim, foi o ponto de partida. Eu acho que é uma coisa muito fundamental, assim, porque enquanto a gente busca essas redes de apoio, a gente se sente mais seguro e também vai tendo essas outras referências que às vezes a gente não tem, né? Então, acho que esse é um primeiro passo, assim, eu diria. É importantíssimo, né, ter esse espaço fértil para poder buscar outras formas de existir e que é tão necessário, né? E junto a isso eu E colocaria o fazer, o experimentar. é, o experimentar, e aí eu queria dizer também da importância do experimentar, nem que seja muito pequeno, nem que sejam tipo 5 minutos da semana, não importa, muito pequeno. E aí quando eu falo de pequeno, eu lembro sempre da semente, assim, pensa numa semente. Olha o tamanhinho que ela é, o quanto potência de vida que ela vai gerar ao passar de bastante tempo. Então, às vezes a gente, ai, não, mas eu não vou poder fazer uma mudança de uma hora para outra, então na real não tô me mexendo. Meu, não, tá. Pequenininho, vai nutrindo aquilo para que ganhe espaço, para que vá crescendo, para que, né? A gente dá os tempos dos ciclos naturais também, assim. E como que as pessoas podem te encontrar e entender como você serve e gera vida hoje? Boa, até vai ser uma boa experiência, assim. Eu escrevi um site nesses últimos meses, assim, que é maripeli.com.br, com dois L's. E lá eu conto um pouco do que eu ando fazendo, vou contar cada vez mais, porque como eu falei, estou nesse processo. Então, entrem e me digam se tá dando para entender.
E no Instagram também, tenho postado bastante coisas por lá. É esse arroba que é arroba mpeli com dois L's. Então tá, muito obrigada, Mali, pela Obrigada. oportunidade e a gente continua nessa jornada gerando mais vida no trabalho. Sim. Valeu, As pessoas mandaram umas perguntas aqui, me mandem depois que a gente responde por mensagem, de repente. combinado. Tá bom Tá bom? então. Um beijo. Beijo. Obrigada.